Era uma vez uma princesa encantada. Um belo dia, essa princesa recebeu uma terrível maldição. Um feitiço horrível que a destinava a passar o resto da vida, todos os dias, por toda a eternidade, arrumando uma bagunça eterna. Por mais que ela arrumasse, a bagunça sempre voltava para o mesmo lugar. Não importa o que ela fizesse, ela era obrigada a fazer tudo novamente. Todo dia, ela era obrigada a brigar com seu marido por causa da bagunça. Todo dia, ela era obrigada a brigar com os filhos por causa da bagunça. Todos os dias, ela era obrigada a sofrer sozinha, sem ninguém ajudá-la. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Aquela princesa tão bonita, cheia de sonhos, cheia de vontade de viver coisas incríveis na vida, estava destinada a ficar exausta, sem saber como fazer aquilo parar. Fui enganada, gente. Me enganaram a vida inteira. Me prometeram um felizes para sempre, um príncipe encantado com cavalo branco e um castelo para morar. E na real, o meu príncipe larga tudo pelo chão. Os meus anõezinhos só fazem bagunça. Eu cresci sonhando em ser uma princesa. Só que no meu castelo encantado, eu não sou a Dondoca da Bela. Eu sou a Cinderela que tem que arrumar tudo o dia inteiro sozinha. Priscila Saboia, pelo amor de Deus, me socorre! O que foi, menina? Eu não sei mais o que eu faço para isso tudo parar. Todo dia a mesma coisa. Tem hora que eu não tenho nem vontade de voltar para casa. Eu só me canso, só me estresso. Eu pareço uma escrava dessa rotina e dessa bagunça. E já tem muito tempo que você está passando por essa situação, né? Eu não acho que você pode passar por isso tudo e aceitar, não. Então, vamos lá que eu vou te ajudar. Primeira coisa, tira essa roupa ridícula, entendeu? Que você é uma princesa poderosa e merece muito mais. O seu destino não está traçado com isso aí, não. Vamos lá que eu vou te ajudar. Seja muito bem-vinda à Semana da Organização. Nessa semana nós vamos ter 4 aulas e eu vou te ensinar os segredos de um método que eu criei e testei e que foi aplicado com sucesso em milhares de casas, que elimina a bagunça persistente de vez, fazendo a casa se manter organizada sem ter que ficar sofrendo para que isso aconteça. Eu vou te ensinar a transformar a casa num lugar de paz, que gera prazer, onde você recarrega as suas energias e sente harmonia. Um lugar onde você consegue cultivar os seus relacionamentos da melhor maneira. Um lugar onde você é produtiva. Para de perder tempo tentando encontrar as coisas. Para de perder tempo refazendo as tarefas da casa. Para de brigar com a família por causa disso tudo. E ainda consegue ter mais tempo livre para você. Ou pelo menos algum tempo, né? Porque pelo que eu vi aqui nos comentários, não tá sobrando muito tempo por aí não, né? Enfim, sua casa e sua vida voltam a fluir. Quer que eu te ensine isso? Então vamos lá! Meu nome é Priscila Saboia e eu sou Personal Organizer. Talvez você já me conheça de algum programa na televisão, matérias sobre organização na Ana Maria Braga, no Fantástico, ou nos mais de 30 quadros no programa É de Casa. Ou então você me conhece daqui mesmo, da internet. Em todos esses lugares eu falo principalmente sobre 2 coisas: organização e Personal Organizer. Para te explicar de uma forma mais rápida, eu sou uma organizadora profissional. Eu atendo meus clientes ajudando a exterminar a bagunça, a aplicar a organização de uma forma que a casa funcione e a rotina da família funcione. Que ninguém se atrase mais para compromissos porque não encontra as suas coisas. Que ninguém tenha mais problemas na rotina e na limpeza da casa. Para que ninguém tenha que ficar só catando coisa pela casa o dia inteiro, todo dia. Para que todo estresse, briga e sofrimento que a desorganização traz suma. E essa casa seja como deveria ser de verdade, organizada e feliz. Se de repente você não conhecia esse tipo de profissional, a Personal Organizer, e não sabia que alguém pode ganhar a vida sendo uma especialista em casa organizada e feliz, um agente de transformação que cria ambientes felizes, a maior prova da relevância disso tudo são as mais de 200 mil mulheres que se cadastraram nessa Semana da Organização e sinalizaram assim, ó: eu preciso de ajuda com organização. Daqui pra frente, nos próximos vídeos, você nunca mais vai se esquecer da transformação que uma Personal Organizer pode causar em uma casa e na sua vida.
por causa das técnicas que eu vou te mostrar. Aliás, tem umas pessoas que mudaram a vida delas com esses segredinhos e elas querem contar um pouquinho pra você. E ela me pegou de jeito quando ela falou assim: a sua família não merece uma vida mais organizada? Gente, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho 2 filhos pequenos incríveis e eles merecem organização. Eles não merecem me ver brava porque tá tudo bagunçado. Isso só dependia de mim. E aí eu comecei. E é muito mais do que arrumar a casa, organizar no sentido de deixar tudo bonitinho, arrumadinho. Não é. Né? É conceito mesmo. E isso te ajuda na tua vida, ajuda na prática, na funcionalidade da sua casa, com a sua família. É transformador. Parece brincadeira, mas faz muita diferença na nossa vida, gente. Como ajuda. Tudo flui, tudo parece mais fácil. A vida da gente fica mais leve. Realmente, como a Priscila diz, organização muda vidas. E muda mesmo, porque mudou a minha. Tenho um filho de 24 anos que entra e sai do quarto sempre correndo, porque é faculdade, é estágio. E o quarto dele parecia assim a faixa de Gaza. E agora é a área 51 da organização. Tá tudo no lugar. Ele próprio disse pra mim que não sente vontade de fazer bagunça, de tirar nada do lugar, porque ele acha tudo. E que tá muito bom o quarto arrumado assim. Ele agora leva pessoas ao quarto dele, coisa que ele não fazia antes. A papelada minha, as coisas do meu marido, os zilhões de sapatos que meu marido tem, tudo organizado. E eu tô muito feliz com isso. Então eu tive que colocar tudo em prática na minha casa e vi que tudo realmente funciona. E posso dizer que o método Reorganize, ele é capaz de organizar até a mais desorganizada das pessoas. E você devolveu para mim o amor que eu tinha perdido até pela minha própria casa, pelo meu próprio lar. Muito, muito obrigado. Eu espero um dia poder te abraçar, poder te beijar e te dar todo o carinho que você me passou durante o vídeo. Foi muito divertido, Tia Pri. Um beijo. Essas são mulheres normais e reais, assim como você, de todo o canto do Brasil, da capital, do interior e várias também de fora do Brasil. Portugal, Estados Unidos, Canadá. Mulheres de várias idades, 20, 30, 50, 60 anos. Normalmente, nós temos 3 tipos de pessoas nessas histórias. Aquelas super bagunceiras, que achavam que elas mesmas não tinham jeito. Aquelas que não são nem bagunceiras, nem organizadas, mas tinham que ficar fazendo tudo, porque a família ou a rotina acabava bagunçando enquanto ela tenta arrumar. E aquelas que já são organizadas desde pequenininhas, mas que perceberam que o que eu ensinei para elas era muito além do que colocar as coisas no lugar. São muitos vídeos de histórias de sucesso aqui embaixo dos comentários desse vídeo, contando sobre o método que eu ensinei para elas e como isso transformou a vida delas, a casa delas, o marido delas, a família. Ao longo da semana, eu vou conseguir te mostrar com calma outras histórias para te inspirar, de pessoas assim como você, que entenderam de fato o que fazer para acabar com a bagunça. Algumas chegam a chorar quando contam isso. Sabe por quê? Porque esse método é novo, é diferente de tudo que existe por aí. Você vai perceber durante a semana que a verdadeira organização não se trata só de dobrar as coisas, de colocar caixas, de deixar arrumadinho por cores ou guardar no lugar certo. Esse método consegue fazer a organização ficar, durar, morar na sua casa junto contigo e contagia aquelas pessoas mais impossíveis da casa a serem organizadas também. Tá bom, Pri, mas como? Eu vou começar te contando como eu cheguei nesse método e você já vai começar a aprender e entender por que isso é novo e diferente de tudo que você já viu. Eu nasci em 1986. Não, brincadeira, calma, eu não vou te contar a minha história de vida toda, tá? A parada é o seguinte, eu sou carioca e morei a vida inteira aqui no Rio de Janeiro. Eu sou filha única e aos 22 anos, bem novinha, eu me casei. Me casei com o Hugo. Mô, eu te amo, mas eu vou ter que contar, tá? Depois que eu me casei, eu tive que começar a lidar com uma situação bem complicada para mim. Por mais que eu tivesse uma veia organizada, o Hugo era muito bagunceiro. Olha só isso, gente. A gente morava num apartamento onde eu logo separei um banheiro para cada um. Ele com a bagunça dele lá e eu com meus cremes organizados em cima da bancada do lado de cá. O problema é que o banheiro que a gente separou para ele e que eu simplesmente podia fingir que não existia e ele que convivesse com a bagunça dele todo dia,
era o mesmo banheiro das visitas. E o banheiro era uma zona. Todo dia que ia chegar uma visita, eu ficava igual uma louca, correndo pra lá e pra cá pra organizar o banheiro, pra não passar vergonha, né? 1, 2, 3, 4, infinitas vezes. Aquilo me deixava muito mal, porque aquilo sempre se repetia. E nessa época a gente ficava assim. Eu fingia que conseguia dar conta de tudo de um lado. E o Hugo achava que eu realmente tinha que dar conta de tudo do outro lado. Sobrava tudo pra mim e eu ficava super desanimada. Naquela hora eu pensei assim, casou, ferrou, né? Sabe, você é criança, sonha, cresce, e aí, ao invés de você viver uma vida legal e se dedicar a realizar os seus sonhos e ter uma vida incrível como casal, você começa a ter a sua energia toda sugada. Todo dia por causa da desorganização e da bagunça constante. Eu não acho que a casa devia ser esse lugar onde você fica mais cansada e desanimada do que qualquer outro lugar. Isso de verdade não fazia sentido pra mim na época. E não faz até hoje, tá? Naquela época, eu ainda não era personal organizer, né, gente? Eu não nasci trabalhando com organização. Eu trabalhava em uma empresa normal, carteira assinada e tal. Era uma empresa de catálogos de produtos. E eles começaram a fabricar alguns produtos que eram usados para ajudar as pessoas com a organização. E a gente precisava levar para casa para testar esses produtos. Numa época em que produtos de organização não era uma coisa que você via em qualquer esquina. Eu achava o máximo, tá? Então eu fui juntando o útil ao agradável. Eu levava os produtos para casa, testava uma coisa nova e aí eu já começava a ver alguns resultados. E aí eu comecei a ficar apaixonada por organização. Nessa empresa que eu trabalhava, tinha mulher pra caramba, sabe? 80% do setor era só de mulheres. E teve uma época que me marcou muito. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sabia que isso um dia viria pra minha vida. Mas teve um momento ali na empresa em que várias engravidaram ao mesmo tempo. E quando elas voltavam, eu via tristeza nos olhos delas. Elas saíam de licença maternidade e quando elas voltavam para a empresa, alguns meses depois, elas estavam tristes, estavam frustradas, porque elas meio que eram obrigadas a ficar longe do bebê delas que mal tinha acabado de nascer. Porque, claro, elas precisavam trabalhar. Muitas nem voltavam, acabavam pedindo demissão. Quando eu vi aquilo, eu logo me coloquei no lugar delas, sabe? E aí eu fiquei pensando, o dia que eu tiver filhos, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero ser uma mãe com uma agenda mais flexível, trabalhar e conseguir levar minha filha no pediatra, trabalhar e conseguir brincar com ela de manhã, sem ter que dar satisfação para chefe. E mais, sair de casa para trabalhar, deixando a minha filha, mas tendo a certeza de que eu estava indo fazer diferença no mundo. E sinceramente não era assim que eu me sentia naquela empresa. Foi aí que eu decidi pedir demissão. Decidi sair para trabalhar com qualquer coisa que me trouxesse uma agenda flexível. Qualquer coisa que fosse apaixonante, que eu amasse fazer e que eu pudesse fazer quando eu quisesse. Eu já vinha comentando com o Hugo sobre isso para que ele me ajudasse a talvez enxergar algo que eu não estava vendo. Se havia alguma coisa que brilhava os meus olhos e que fazia diferença no mundo, né? Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E no meio disso tudo, estava eu lá, organizando a casa, usando aqueles produtos que sobraram da empresa, pesquisando a organização assim como quem não quer nada, sabe? Só do tipo, tô dando um jeito na casa. Quando o Hugo percebeu isso, ele falou assim, Pri, você gosta tanto de organizar? Por que você não leva isso para casa das outras pessoas e faz disso a sua carreira? Bom, eu ri e perguntei se ele estava maluco, né? Fiquei pensando, amor, todo mundo sabe essas coisas. Imagina se alguém trabalha com isso, fala sério, né? Para mim foi uma grande surpresa aquilo que ele me falou, sabe? Eu nem imaginava que isso podia ser feito. Tipo, viver trabalhando com organização, como assim? Aí a gente começou a pesquisar sobre isso na internet, assim, naquela época que era final de 2011, assim. A gente descobriu que nos Estados Unidos existia a profissão de personal organizer há mais de 20 anos. Um mercado enorme, com muita gente contratando organizadoras profissionais. Eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a testar tudo que eu via na internet. Aí eu fiz alguns cursos e decidi que eu ia trabalhar de fato com isso. Mas quando eu comecei a aplicar na casa das outras pessoas, eu fui vendo que tudo que tinham me ensinado era apenas um pacotinho de dobrinhas, cabides e como organizar as coisas por cor. Aí eu senti que não era só isso, não bastava fazer só isso. Porque o maior problema das casas não era saber dobrar, sabe? Mesmo que eu ensinasse a pessoa a colocar as coisas no lugar ou a fazer as dobras, eles continuariam tendo problemas com a bagunça. Aí eu pensei, bom,
Se a profissão já é conhecida há anos nos Estados Unidos, a melhor coisa é buscar lá mais informações sobre o assunto. E estudando muito e pesquisando, eu acabei descobrindo uma parada que me fez ficar de boca aberta. Eu comecei a ver que em todo lugar dos Estados Unidos que eu via, toda personal organizer estava sempre falando de systems. System para cá, system para lá. Em português, é o que a gente chama de sistemas de organização. Era uma parada nova, diferente. Não tinha nada a ver só com dobrar e colocar as coisas no lugar. Era o motivo pelo qual as personal organizers eram tão reconhecidas lá. E quando eu fui entender de verdade do que aquilo se tratava, aí a coisa mudou de liga. Os tais dos systems acabavam com o sofrimento das mulheres de ter que enlouquecer tentando voltar com as coisas para o lugar todos os dias, fazendo tudo sozinha, arrumando a bagunça enquanto ninguém ajudava em nada. Os sistemas de organização resolviam o problema da bagunça eterna e faziam a casa se manter organizada depois. E mais do que isso, os sistemas de organização eliminavam a raiz dos problemas da casa, a raiz do estresse, das brigas, da frustração de quem tem que arrumar o tudo todo santo dia. Agora, antes de eu te contar tudo sobre os sistemas de organização e como eles vão mudar a sua casa, a sua família e você, eu preciso te contar por que as casas hoje simplesmente não conseguem se manter organizadas e demandam tanto esforço de quem vai arrumar. Eu já te disse lá atrás que eu descobri que dobras, produtos organizadores e cabides fininhos sozinhos não resolviam. Então eu queria começar a ensinar a verdadeira organização para você. Se prepara! Depois de atender muita gente, desde banheiros de kitnet até mansões maravilhosas de 7 quartos e organizar um cenário na Globo, e desde 2011 trabalhando forte com isso, eu posso afirmar que toda bagunça e desorganização na casa vai muito além da beleza daquele ambiente ou das coisas estarem fora do lugar. O que eu aprendi ao longo desses anos é que a sua casa é como se fosse uma extensão de você. Você passa tanto tempo naquele ambiente que ele passa a fazer parte de você. É como se fosse um braço. Não é à toa que quando você viaja, por mais que você esteja num lugar maravilhoso, você logo fica com vontade de voltar para o seu ambiente, a sua casa. Nós somos animais e cada animal tem o seu habitat ideal, seu ambiente ideal. Se você analisar os animais selvagens, quando um animal desses não está no ambiente ideal, ele fica doente e morre. Por que o animal da floresta amazônica não vai conseguir viver no Alasca? Ele não consegue vencer o ambiente. Agora presta atenção, porque essa é a parte mais importante. Guarda isso. O ambiente sempre vence. Como assim, Pri? Eu vou repetir. O ambiente sempre vence. O segredo para conquistar o que você quer é criar um ambiente que suporte esse desejo. Porque se você decidir lutar contra o ambiente, duas coisas vão acontecer. Uma, você vai falhar. E dois, você vai trabalhar muito mais duro e sofrer mais do que o necessário. Se você vive em um ambiente onde as pessoas comem e bebem muito, você vai comer e beber muito. Mas se você vive em um ambiente onde todo mundo acorda às 5 horas da manhã e vai dar uma corrida antes de trabalhar, você não vai ter que se preocupar com dieta ou em ter que ir para academia. Isso vai ser natural. Isso acontece porque a sua vida é muito influenciada pelas pessoas, pelos lugares, pelos pensamentos e sentimentos que estão presentes no seu ambiente. Ou você está sendo impulsionada, ou você está sendo freada pelo seu ambiente. Não tem essa de ficar imune. A partir de agora, eu vou chamar o ambiente de casa, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Você vai ter uma relação de mão dupla com tudo que faz parte da sua casa. Por mais que a sua casa esteja sempre influenciando você, você está sempre influenciando a sua casa, co-criando o mundo ao seu redor, porque ele também é um reflexo de você. A forma como a sua casa está, muitas vezes representa como outras áreas da sua vida vão ficar ou já estão, porque a casa influencia essas áreas. Ela é o seu ambiente. Pode ser as suas finanças, pode ser o casamento, pode ser o relacionamento com seus filhos, pode ser você que não descansa, não recarrega suas energias em casa e carrega com você um monte de frustrações. E isso faz você tomar decisões ruins no trabalho, na carreira, na vida.
Essa bagunça ela vai se repetindo, porque a sua casa pode estar lotada de pontos de estresse, pontos de confusão, coisas que não deviam estar na sua casa, mas estão lá guardadas, muitas fora do lugar. Isso vai sendo refletido em outras áreas. Eu já vi gente que não fala palavrão xingar o juiz porque num estádio todo mundo faz isso lá. Ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém chegar numa igreja e ficar falando palavrão, porque numa igreja não se fala palavrão. O ambiente está influenciando e ele sempre vence. Por isso que ter uma casa organizada é a sua prioridade. Você já deve ter conhecido pelo menos uma mulher que rodou a baiana gritando: "Vocês acham que eu sou escrava de vocês?" Quem nunca, né, gente? Porque só naquele dia ela já catou uns 5 copos em cima do sofá, pegou as meias pelo chão, já pegou brinquedo umas 3 vezes na sala, toda hora a mesma coisa, até o momento que ela estourou. Essa repetição vai consumindo ela ao longo dos meses, dos anos, até ela ficar esgotada e triste. Minha amiga, o ambiente sempre vence. Agora, o contrário disso tudo também é verdade. Quem já foi para Disney, por exemplo, sabe. Por incrível que pareça, aquelas pessoas que normalmente jogam lixo no chão aqui no Brasil, quando chegam lá, eles não jogam. Quem já esteve lá sabe disso. Na Disney, eles não jogam lixo no chão. Por quê? Porque o ambiente venceu. Não tem sujeira no chão. E isso doutrinou aquelas pessoas a agirem de uma outra maneira, sem ter que ninguém ficar brigando com elas. O seu ambiente precisa ser o ambiente ideal para você ser feliz. Bagunça gera mais bagunça. Organização gera mais organização. Bagunça gera bagunceiros. Organização gera organizados. E o segredo está aqui. Se a sua casa é propícia para te fazer feliz, a vida fica muito mais fácil. E eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade. Eu também achava isso. Mas sabe o que aconteceu que fez a minha ficha cair? É que quando eu mudei o meu ambiente, esse ambiente transformou o meu marido. Ao invés de tentar mudar o Hugo, eu organizei o ambiente, instalando sistemas inteligentes que automatizaram tudo para mim. E o ambiente transformou o Hugo. Hoje o banheiro dele é outra coisa, viu? Ele até gravou um vídeo com dica de organização para o meu canal do YouTube sobre o banheiro dele. Vê se pode. O que eu uso aqui, o que eu não uso. E o que eu não uso eu tiro para ficar minimalista, ficar mais relax, mais claro, mais menos entulhado, né? Então eu acho que meu banheiro ficou bem mais legal agora. Pega essa sacada, pega essa visão de olhar o que você está usando, o que você não está usando e carrega para outros lugares da sua casa, outros lugares do seu escritório, onde você trabalha. Gente, você não está entendendo. Aquilo era tudo que eu sempre busquei. Esse ponto de confusão e estresse no banheiro aqui em casa acabou. Bora para o segundo ponto da aula, então. Os pontos de estresse espalhados pela sua casa. Muita gente acha que a organização tem só a ver com beleza e ordem. A organização vai muito mais fundo do que isso. Ela tem o papel de fazer as coisas fluírem melhor. E para tudo fluir melhor, o primeiro passo é eliminar os pontos de estresse e confusão da casa. As coisas não fluem quando você está ansiosa, bolada, frustrada. Os pontos de confusão e estresse são os causadores de brigas, insatisfações, perda de tempo, cansaço e aquela energia pesada na casa. Aquela vontade que dá de às vezes nem voltar para casa, porque você sabe o que está te esperando lá. Sabe os brinquedos que sempre voltam para o meio da sala por mais que você arrume? Sabe a chave da casa que sempre se perde ou aquela roupa difícil de achar que sempre faz você chegar atrasada nos compromissos? A toalha molhada sempre em cima da cama e as brigas por causa disso. O papel higiênico que falta no banheiro na hora H. Os boletos, contas, contratos embolados que fazem perder a data de pagamento. As tampas dos potes que você nunca acha quando mais precisa. Aquelas várias pequenas coisas que fazem a frustração reinar, o estresse acumular e dia a dia as confusões começarem. Os sistemas eliminam esses pontos de confusão. Existe um sistema perfeito para cada um desses pontos.
O sistema é o segredo para a organização acontecer e se manter. Preservar o ambiente organizado e sem estresse. Na aula 2, a gente vai cair dentro desses sistemas a fundo. E eu vou te mostrar exemplos de sistemas que simplesmente colocam um ponto final na bagunça e nos pontos de confusão. Não adianta colocar no lugar bonitinho se amanhã vai te estressar, te cansar tudo outra vez. Todo mundo sabe que os pontos de confusão e estresse, quando eles não são resolvidos, vão acabar aumentando as tarefas para quem? Pra gente, né, mulherada? Isso é muito sério, gente. Tem várias pesquisas e estudos hoje em dia que comprovam que o acúmulo de estresse é um dos maiores causadores de depressão, ansiedade e até câncer. Esse caso que saiu no jornal O Globo é só um caso. Nessa pesquisa, os cientistas da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, descobriram que o estresse gera uma incapacidade do corpo controlar inflamações. Podem surgir inflamações fora do controle e isso abre as portas para muitas outras doenças. Todos esses pontinhos de confusão e estresse persistentes espalhados pela casa fazem o trabalho todo aumentar para você. E o pior, o fato do trabalho aumentar não significa necessariamente que a família vai reconhecer o seu esforço. Pri, mas e eu que não sou tão organizada? Não importa, você não precisa ser organizada para o sistema funcionar. O sistema trabalha por você. É só você entender como criar e implementar. Eles funcionam e vão melhorando a sua vida mesmo que você não tenha nascido organizada. E isso é o mais incrível. Quando eu descobri esses sistemas, veio um estalo na minha cabeça, porque aquilo ali era o fim da dor e do sofrimento de várias casas onde a bagunça e a desorganização meio que escravizavam as pessoas. Então, editor, coloca uma musiquinha do desenho do He-Man para a gente fazer um resumão. Número 1. O ambiente sempre vence. Quando você muda o ambiente, ele muda você e melhora a sua vida. Número 2. Os sistemas são a forma mais fácil de transformar o ambiente sem te dar mais trabalho. Eles colocam essas tarefas desgastantes e estressantes da casa no modo automático. Número 3. A verdadeira organização não só coloca as coisas no lugar, ela elimina os pontos de confusão e estresse para a gente ser feliz. Show? Então agora vem as perguntas. Pri, como não passar por tudo isso? Como eu transformo o ambiente? Como é que eu instalo esses benditos sistemas? Isso é o que a gente vai ver no segundo episódio da Semana da Organização, que vai ao ar na próxima quarta-feira, 8 horas da manhã. No segundo episódio, eu vou te mostrar como usar os sistemas para eliminar os pontos de estresse da sua casa, ao mesmo tempo que faz o seu ambiente se transformar em um ambiente que impulsiona a sua vida e faz toda a rotina ficar mais simples, mais fácil, te poupando tempo. Isso tudo sem te dar mais trabalho e ainda fazendo a organização se manter. Eu vou te responder essas perguntas e te mostrar por que os sistemas de organização funcionam para qualquer pessoa, para qualquer casa. E ainda como algumas mulheres começaram a aplicar esse método nas suas casas, nas suas vidas e se apaixonaram tanto pela transformação que não resistiram e perceberam que elas tinham que começar a levar isso para casa e para a vida de outras famílias, no Brasil e no mundo. E agora elas se sentem reconhecidas, realizadas, fazem o que amam e ganham muito bem por isso. Normalmente muito mais do que ganhavam em outros trabalhos. Elas se tornaram personal organizers. Então vamos lá, a minha missão aqui é te libertar da bagunça eterna, para que você possa sonhar e colocar em prática o seu final feliz. Então, não perde de jeito nenhum na quarta-feira, às 8 da manhã, a segunda aula da Semana da Organização. Coloca um alarme aí no celular para não perder, porque essa série de vídeos vai ficar no ar por pouco tempo. Combinado? Galera, a Semana da Organização acontece também aqui nos comentários. Esse espaço é nosso e eu me comprometo a ler tudo e interagir ao máximo, tá bom? Então, rola a página para baixo, comenta para mim os 3 pontos de confusão que mais tem gerado estresse e bagunça na sua casa e como você vai se sentir quando eliminar esses pontos. Agora, você lembra que eu falei que algumas das alunas descobriram que também queriam ser agentes de transformação na casa de outras famílias? Então, se liga nessas histórias.
Um beijo. E você percebe que a mensagem dela vai muito além do que dobrar calcinha, do que dobrar toalha bonitinha. Então eu entendi que aquele método ia me ensinar o que está por trás disso, o que é o que transforma a vida das pessoas. Ok, no final fica bonito mesmo, eu costumo dizer, fica lindo. Os clientes falam, ai meu Deus, meu guarda-roupa tá de rico. Fica mesmo. Mas tudo que foi feito antes, eu aprendi a fazer no método Reorganize. Ia dar certo. Eles estavam me dizendo que ia dar certo e deu. É um fato, deu aqui em São Paulo e deu no Nordeste. Muita gratidão, porque você ter uma profissão é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Ser reconhecido por ser um profissional da sua área, ser admirado, ser respeitado, ter os seus clientes satisfeitos, meu Deus do céu. E eles me indicando, eu ouvi eles falando de mim, falando da minha equipe, eu não podia ter sonhado com tanto. Eu não sonhei com tanto. Eu só queria trabalhar, ter o meu dinheiro e ter paz. Eu tive muito. Se eu não tivesse cruzado com a Priscila, dificilmente eu teria dado nome nisso. E eu sou muito grata por ter sido ela, porque hoje eu tenho conhecimento de tudo que o mercado tem a oferecer. E eu sei que tem muita coisa boa hoje, mas eu sei que eu fiz com a melhor, sabe?